Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos bons espíritos que nos cercam, para que os trabalhos desta noite se realizem em grande paz. Vamos também pedir a estes irmãos que levem as nossas melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta. Aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o nosso planeta, aos nossos irmãos que por falta de alimento não conseguem reagir, aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódio e de orgulho, enfim, a todos os necessitados, que o Mestre Jesus os socorra segundo as suas necessidades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui os trabalhos da noite, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pôde impedir, os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudências, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação, e que não puderam evitar, estando impossibilitados de mudarem por si mesmos, e que os expõe à caridade pública. Por que então seres tão desventurados e infelizes, enquanto a seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram a vida, o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça, da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo, e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual,
deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. E não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. A infelicidade, que é à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos. Assim, pela pluralidade das existências e da destinação da Terra como mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus neste mundo. Este absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falta. O homem não deve se esquecer nunca de que está num mundo inferior, ao qual está preso devido às suas próprias imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer de si para si mesmo que, se estivesse num mundo mais avançado, isto não aconteceria, e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando por sua melhoria. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. Rendemos graça a Deus, que em sua bondade dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São,
na maioria das vezes, provas escolhidas pelos Espíritos para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a sua luta para vencê-la. Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores, e que suportam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las, sem lamentações. Ao contrário, podem considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova da firme decisão, o que é um indício de progresso. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Nas suas diversas existências corporais, é que os espíritos se livram, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, mais remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar este sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. Bem, pelo que nós lemos, podemos entender claramente, que quando sofremos uma situação muito difícil na nossa vida atual, e ela não tem uma explicação lógica desta vida, é que ela pertence a uma prova do passado, coisa que fizemos aos outros e que agora sofremos na nossa própria pele. Deus não castiga. As leis de Deus educam, que é o nosso caso. Não esquecermos de que estamos num planeta de provas e expiações, portanto somos grandes devedores. Mas a bondade divina é tão grande que permite que através de várias encarnações, aos poucos, nós vamos quitando os nossos débitos. Desde que façamos isso com resignação. As provas e expiações a que passamos também podem ser solicitadas. Como foi colocado no texto,
Algumas vezes nós não fizemos o mal a que estamos passando, mas para que possamos surgirmos como espíritos melhores, adiantamos esta situação para que possamos nos purificar mais rapidamente e alcançarmos novas oportunidades. E à medida em que fazemos isso, estamos nos elevando como espíritos. Portanto, devemos considerar que as nossas encarnações são trampolins para melhores oportunidades de espíritos, para que possamos mais rapidamente irmos em direção à nossa felicidade como espíritos, né? Porque todos almejam situações melhores. Se hoje estamos em condições difíceis, é porque fizemos por merecer isto. Estudando a doutrina espírita, sabendo o que hoje sabemos, temos condições de raciocinar que isso é em nosso benefício e que nós solicitamos essas situações. Foi a nossa consciência que pediu isso. Ninguém apontou um dedo para nós fazermos isso. Nós pedimos esta situação para nos reerguermos. Então é assim, meus amigos, irmãos, irmãs, que nós devemos pensar nas situações que nos ocorrem hoje. Eu agradeço a todos. Daqui para frente a Ana Rita vai continuar os trabalhos da noite de hoje. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês e que possamos continuar unidos desta forma, para que todos estejamos bem amparados e que Jesus esteja ao lado de cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo desta noite e hoje vamos ler alguns trechos de um capítulo do livro Obras Póstumas por Allan Kardec. É um capítulo que foi nos enviado pelos Espíritos em 25 de abril de 1866. Vejam, quase já 200 anos aí, para que a gente possa entender, né, o porquê dessa situação que estamos vivenciando, da pandemia. Lembrando que o nosso planeta está no período de transição, de regeneração da humanidade. Então, acontecimentos como este fazem parte da evolução humana, principalmente se nós não estivermos, né, nos esforçando como deveria. Com certeza, Deus, que é nosso Pai, Criador, soberanamente justo e bom, vem ali dando todas as oportunidades para a humanidade terrestre. Mas, infelizmente, a grande maioria insiste em continuar com as escolhas erradas e chega um momento em que a espiritualidade superior, por bem, por amor a todos nós, espíritos humanos em evolução, trazem essas situações para o nosso aprendizado e resgate. Muitas vezes não conseguimos enxergar uma coisa boa de tudo isso, mas é o que acontece, é para o nosso bem, para o nosso progresso. Nesse capítulo ele fala da regeneração da humanidade, porque desde o momento em que essa pandemia, provocada pelo Covid-19 foi anunciada, muitas pessoas vêm se perguntando o porquê de tudo isso. Por que que Deus permite que uma situação dessa aconteça
com tantas pessoas desencarnando nesse momento. Do ponto de vista físico, a ciência conhece as causas da pandemia e tem utilizado todo o conhecimento adquirido para minimizar a propagação e as consequências dessa doença. A doutrina espírita, ela pode oferecer, e oferece grandes apontamentos para todos aqueles que desejam compreender mais profundamente a questão, nos dando ali confiança, entendimento diante dos sofrimentos e dificuldades que essa situação nos trouxe. Aqui nesse capítulo, ele começa assim. Vamos ler alguns parágrafos, devido ao nosso tempo. Precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos. Os tempos aproximaram-se, mas sim são chegados os tempos. Convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição. Tudo segue a ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis do Criador. Não há milagres, nem prodígios, nem coisas sobrenaturais. Não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis, e aqueles que vos anunciam abusam da vossa boa-fé. Olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens, e aí os encontrareis. Não percebeis que sopra um vento pela superfície da terra, o qual agita os espíritos? O mundo espera alguma coisa e sente-se dominado de um vago pressentimento de próxima tempestade. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. Ele progrediu desde o primeiro dia e deve progredir indefinidamente. A humanidade é que atingiu um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo, que está ali se findando. Cada dia se lhe destaca um pedaço. Tudo se concluirá com a geração que se vai. De mundo de expiação, a terra será graduada em mundo feliz, e a habitação nele será uma recompensa em vez de punição. A época atual da terra é de transição. Lembremos disso, não haverá, portanto, um cataclismo, como muitos imaginam, que vai destruir toda a humanidade. Essa transição já está acontecendo, como esta situação que estamos passando da pandemia. O mundo, como Kardec coloca aqui nesse texto, está num grande trabalho de gestação que dura cerca de um século. E nesse trabalho ainda confuso, domina, entretanto, a tendência para certo fim, que predispõe para a confraternização. O Espiritismo é a vida que conduz à renovação, porquanto a ruína os dos maiores obstáculos que se lhe opõem, incredulidade e fanatismo. Mas, até lá, quantas lutas a sustentar contra os seus dois grandes inimigos, que é a incredulidade e o fanatismo. Então, são duas situações difíceis, que a humanidade ainda insiste em manter. Mas a doutrina espírita, ela triunfará na luta, porque está nas leis da natureza. O futuro é vosso,
e de todos os homens de sentimento e dedicação. Felizes aqueles que sucumbirem na luta contra a força, mas opróbrio para aqueles que no mundo espiritual sucumbirem por fraqueza. As lutas fortificam a alma. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, e contra o mal desenvolvem as forças morais. Que são algumas colocações de Kardec, sobre esse momento de transição e de regeneração da humanidade. Em primeiro lugar, lembremos, principalmente aqueles que nos ouvem pela primeira vez ou são iniciantes na doutrina, que somos espíritos, somos imortais. Já vivemos várias vidas, estamos vivendo essa e viveremos eternamente. Somente nossos corpos são atingidos pelas transformações materiais, pelo envelhecimento e pelas doenças. E quando a morte, ou como falamos na doutrina espírita, o desencarne nos acomete, nós nos desprendemos das vestes materiais que já não nos servem e retornam para a pátria espiritual, nossa realidade de origem, nossa verdadeira morada. As leis divinas, elas representam a vontade do Criador junto à criação, uma espécie de roteiro evolutivo inexorável a que tudo e todos estamos submetidos. E dentre essas leis, existe a lei de progresso. Nós temos o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. A última parte do livro são as leis. Nós temos a lei de sociedade, lei de progresso, lei de destruição. E aí vai, São várias leis. E a lei de progresso, ela nos lembra e nos alerta que tudo progride incessantemente, tudo se transforma para melhor. Os espíritos, valendo-se dos seus esforços e da contribuição do tempo, estão em ininterrupto progresso, bem como está em progressiva transformação os seus corpos físicos, a natureza dos planetas que lhes servem de morada, tudo evolui. E é o que está acontecendo com o nosso planeta. Temos uma literatura farta com relação a esse tema, transição planetária do planeta Terra. Ele está evoluindo e para que isso aconteça, há que haver algumas situações tanto físicas ali que transformam o planeta, como de todos os habitantes que nelas habitam, que nela habitam. Sendo assim, fica mais fácil entendermos por que a reencarnação também é uma lei divina e natural. Se o espírito fosse criado no momento do seu nascimento, no corpo físico, teria que aprender tudo do começo e dessa forma o progresso não se cumpriria. Mas já existindo, antes do seu nascimento na Terra, então somos espíritos milenares, a nossa bagagem espiritual vai sendo acumulada, renascemos com um novo corpo quantas vezes forem necessárias. O espírito ele traz todo o conhecimento e o aprendizado moral já adquiridos, mas terá sempre a oportunidade do recomeço em cada encarnação que Deus lhe conceder. Desse modo, a lei de progresso se cumpre para ele, e dependendo de seus esforços, a sua evolução será mais rápida ou mais lenta. Além disso, a providência divina se vale de outros instrumentos para impulsionar o nosso progresso coletivo, pois não existe nada na criação que não tenha uma finalidade útil. Assim podemos observar que após as calamidades naturais, como terremotos, tsunamis, erupções, etc.,
ou aquelas provocadas pelos homens, que são as guerras, mudanças climáticas, a mobilização dos povos e o empenho das pesquisas científicas são capazes de promover grandes avanços para a humanidade em geral. Somos dotados de inteligência e nossa capacidade de superação e aprendizado são infinitos. Mas, embora a evolução da humanidade seja contínua, ela se faz em ciclos. E ao término de cada ciclo evolutivo, nos valemos do aprendizado adquirido na fase anterior para iniciarmos um novo ciclo. Entendem? Com novas provas e experiências edificantes. É assim que vamos construindo a nossa evolução, a nossa caminhada espiritual. Na atualidade, a humanidade terrena, ela passa por uma fase de transição entre um ciclo de aprendizado que vai se concluindo e outro que se aproxima gradativamente, para que nós possamos nos adaptar às mudanças necessárias. Nos últimos séculos, um inquestionável progresso intelectual vem se estabelecendo, porém, pouco avançamos moralmente. Concordam? Como que está e como estava a nossa sociedade antes do surgimento da pandemia? Nós vamos encontrar a resposta, né? Doente, emocionalmente, com certeza. O surgimento dessa pandemia é mais um convite da providência divina para que, aos esforços científicos, possamos acrescentar esforços morais, que sejam a solidariedade, a fraternidade e a caridade. A humanidade se perdia em meio aos vícios físicos e morais, em detrimento das conquistas espirituais que constituem o seu verdadeiro tesouro, os tesouros imperecíveis de que Jesus tanto nos falou. Permitimos, infelizmente, que o materialismo se ampliasse, se fortalecesse em nossas vidas pessoais, em nossas instituições, estabelecendo valores ilusórios que nos distanciaram da real compreensão da vida e dos instrumentos que ela nos oferece para sermos verdadeiramente felizes. Então, nesse momento, mais do que a vitória sobre o vírus, precisamos conquistar a vitória sobre nós mesmos. Para essa empreitada, que é uma luta, o esforço de cada um, o Evangelho do Mestre Jesus tem um papel fundamental em nossas vidas. Os ensinamentos de Jesus, quando bem compreendidos e sentidos, nos oferecem um roteiro seguro para a nossa espiritualização e para a conquista dos valores do Espírito, que são eternos, alavancando o nosso progresso moral e minimizando os nossos sofrimentos. Não nos disse o Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, por que a pandemia? Responderemos: para nosso aprendizado moral e nosso progresso espiritual. Essa é a resposta, não tenhamos dúvida. Não é um castigo divino, como infelizmente algumas pessoas que ou não conhecem ou não se lembram que esse Pai, Ele é soberanamente justo e bom. Jamais castiga nenhum dos seus filhos, Então, isso tudo é um aprendizado que se faz necessário para a humanidade terrestre. E esse período, ele tem que ter servido e está servindo para refletir, para separar o joio do trigo e de preparação para uma nova era, como
colocou Kardec aqui em obras póstumas. E lembrar, né, sempre como estava a sociedade antes dessa pandemia, que situação essa que fez todo mundo parar, né, acalmar o coração, desacelerar, se afastar de todas as atividades, ficarem reunidos, ficarem mais próximos em família, e com certeza todos nós passamos a refletir um pouco mais sobre as nossas vidas, né? Não tenhamos dúvida de que tudo isso aconteceu para o nosso aprendizado. Então, é isso. É uma consequência dos nossos próprios atos. Lembre-se, Deus é amor e equilíbrio. O Pai quer o fim do pecado e não do pecador. E isso vamos vivendo e mudando dentro do nosso comportamento, dentro do destino do espírito na transição da reencarnação. Esse vírus, ele afetou pessoas de todas as classes sociais, né? E passamos do ter humano para o ser humano. O dinheiro não está valendo. Como nos ensina o Evangelho, é hora de separar o joio do trigo, né? Como eu falei. E com certeza, se soubermos tirar todas as lições que essa situação nos apresenta, sairemos dela certamente, pelo menos um pouco melhores do que antes. Assim foi em outras situações de pandemia, como a gripe espanhola e outras provações ali que a humanidade passou. É uma nova era. Às vezes dizem as pessoas que estamos no mesmo barco, né? Mas não estamos. Estamos todos na mesma turbulência, o que é diferente. Às vezes você tem dinheiro, mas é consumido pelo desespero. E você pode ser pobre com muita fé, né? Então, somos resultados do que pensamos. Isso é o que alimenta a nossa mente, que nos faz buscar por valores, pela ética, oração, que vai nos trazer sintonia e equilíbrio. Então, estes ensinamentos, né, que nós trouxemos para esta noite, pequenas reflexões, mas que podem aí nos trazer as respostas que tanto estamos questionando. Fica aqui o nosso pedido a Deus para que tenhamos a compreensão de quão importante é esse momento. E se passamos por tudo isso, estamos aqui hoje, escutando, refletindo sobre tudo isso, é que Deus nos deu mais uma oportunidade. E que possamos realmente utilizar de todos esses ensinamentos, de toda essa vivência que tivemos nos últimos meses e nos esforçarmos por ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que vai valorizar o que é verdadeiro, o tesouro imperecível, que são os bens que conquistamos, bens espirituais, sermos mais caridosos, mais solidários, que tenhamos compaixão do próximo, sejamos menos orgulhosos, menos egoístas, vaidosos, somos todos irmãos, devedores uns dos outros. Não estamos aqui por acaso
e temos todos o compromisso e o dever de compartilhar e de seguir junto a nossa caminhada. Que Deus abençoe e que fiquem todos com muita paz em seus corações. Que assim